Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início nesta manhã ao culto de honra, louvor e glória ao nosso Deus. E vamos dar início lendo 2 Coríntios 6. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 1 do capítulo 7. Eu vou ler o primeiro versículo e a Miriam, com a igreja, lerá o segundo até o final. 2 Coríntios 6, do 14 até 2 Coríntios 7, primeiro. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Leiamos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esta manhã, nos concedeu a oportunidade de estarmos na Tua casa para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te peço, Senhor, neste momento, Senhor, que venha limpar os nossos corações, as nossas mentes, de tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, de tudo aquilo que nos tira do foco da Tua presença. E te peço, Senhor, que conduza este culto de acordo com a Tua santa vontade. Te peço perdão, Senhor, porque somos fracos, falhos e pecadores, Senhor. E pecamos contra o Senhor não lendo a Tua palavra, não estudando a Tua palavra, não praticando o que os Teus mandamentos nos ensinam. Pecamos contra o Senhor em pensamentos, em falas. Por isso eu te peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, os pecados da Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ainda de pé, os irmãos irão nos conduzir no hino de número 33. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando.
maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo e em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Os irmãos podem se sentar. Assentados, mas ainda assim em reverência, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, dessa vez o capítulo 9. Vamos ler do versículo 10 ao 15. Vamos ler todos em uma só voz, 2 Coríntios 9, 10 a 15. Leiamos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Os irmãos do grupo de música estarão nos conduzindo mais uma vez em 2 cânticos, e no segundo cântico aquele irmão que trouxe os seus dízimos e ofertas poderão ficar à vontade para assim fazer. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou
no trono a reinar. Vinde e adoremos, eis nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor? Tudo sabe, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? Eis nosso Deus no trono a reinar. Vinde e adoremos, eis nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Quem como ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. Deus eterno, humilhado foi, mas ressurgiu da tumba, meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar. Vinde e adoremos, eis nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos. Reinarás pra sempre, enche a terra. Reinarás pra sempre, enche a terra. Reinarás pra sempre, enche a terra. Reinarás pra sempre. Eis nosso Deus no trono a reinar. Vinde e adoremos, eis nosso Rei, incomparável é. Vinde e adoremos.
Em Cristo somos um. Enche os nossos corações. Nós somos teu corpo que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor. Eu estou aqui para ofertar minha vida a ti, para te alegrar com os meus irmãos. Ergo minha voz, o mundo se esqueceu, mas em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Enche os nossos corações. Nós somos teu corpo que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor. Enche os nossos corações. Nós somos teu corpo que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor. Soberano Deus, nosso Pai eterno, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa, para, ó Deus, te louvar, te adorar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite que passamos. O Senhor nos concedeu de paz, sono tranquilo, que estamos, Senhor, nesse dia, Senhor, dispostos a estarmos louvando a Ti. Queremos, Senhor, suplicar a Ti o perdão dos nossos pecados. Nós, Senhor, temos sido falhos diante do Senhor, mas, ó Deus, que pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor tem nos alcançado e purificado nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos dias de oferta que foram entregues desta manhã. Abençoa, Deus, para o bom uso na Tua obra, Senhor. Abençoa também, ó Deus, todos os irmãos que têm contribuído com alegria os seus corações em prol da Tua obra. Oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como temos feito todos os domingos, nós vamos fazer a leitura da pergunta e da resposta do breve catecismo de Westminster. Vamos ler a pergunta 176, faremos todos juntos a pergunta e em sequência a resposta.
Leiamos. Em que concordam os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam em ser Deus o autor de ambos, em ser Cristo e os seus benefícios a parte espiritual de ambos, em ambos serem selos do mesmo pacto, em não deverem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho, e ser continuadas na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. Amém. Que Deus nos ajude. Agora eu passo a palavra para o reverendo Endo, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, então, no texto de Gênesis, capítulo 4. A partir do verso 17. Gênesis 4, a partir do verso 17 até o 24. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Depois de Caim ter assassinado Abel, né, e toda aquela complexidade que nós vimos, Deus pronunciando o juízo sobre Caim, mas ao mesmo tempo revelando graça também, afirmando que aqueles que matassem ou que intentassem matar Caim, eles seriam punidos. Agora, então, o texto continua dizendo que Caim coabitou com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Até aí, né, essa primeira parte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo que fizemos até aqui, pela graça do Senhor que tem atuado em nossas vidas, e nós te louvamos porque o Senhor agora, por meio da tua palavra também, nos pretende ensinar nesta manhã, neste texto tão precioso que trata exatamente desta genealogia de Caim, e que nós possamos, ó Deus, por meio dela e por meio de todas estas intenções humanas, aprendermos também a como nos relacionarmos contigo e percebermos mais do que isso, a própria atitude do Senhor, a ação do Senhor sobre estas situações que aparentemente são casuais, mas que de fato respondem diretamente a um propósito do Senhor. Então, que o Senhor abra nossos corações, que o Senhor me dê também a clareza necessária, que o Senhor abençoe a todos nós, para que ouçamos a tua palavra mais uma vez, com atenção, com alegria, com o propósito, ó Deus, de sermos edificados por ela. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, existe um certo paradoxo
na existência humana, ou, por assim dizer, no desenvolvimento da humanidade, que é o seguinte: geralmente, as sociedades que se tornam mais tecnologicamente avançadas ou sofisticadas, elas tendem também, por outro lado, a se afastar moral e espiritualmente de Deus. Não é incomum nós percebermos, dentro do nosso próprio tempo, que a evolução tecnológica ou o desenvolvimento cultural muitas vezes faz com que as pessoas se tornem autônomas ou independentes de Deus. A Escritura, obviamente, nunca identifica a civilização ou o desenvolvimento com algo ruim, e nem também necessariamente relacionado a aumento de santidade. Não é porque temos mais pessoas, uma população maior, ou mesmo porque temos um desenvolvimento cultural mais avançado, que necessariamente essa cultura estará próxima de Deus. Geralmente acontece o contrário. Quanto mais desenvolvimento cultural, maior a decadência espiritual. Esse capítulo 4 aqui de Gênesis, ele demonstra, de certa maneira, esta verdade. Porque logo depois do texto narrar o assassinato de Abel, Moisés descreve aqui agora, aparentemente um texto sem muito significado dentro daquilo que nós estávamos vendo, mas, obviamente, dentro do propósito de Deus, Moisés então narra a construção de cidades. É a primeira vez que aparece no texto bíblico a menção à construção de cidades e a nomeação de certas pessoas como exercendo algum tipo de atividade ligada ao progresso econômico, ao surgimento das artes, ao surgimento da metalurgia, por exemplo. Os irmãos perceberam que aqui nós temos menção a estas situações. Então, por exemplo, Jabal, ele era o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, aqui nós temos o desenvolvimento do setor pecuário. Mas Jubal, ele era o pai dos que tocam flauta e harpa. Aqui nós temos o desenvolvimento de uma arte, a música. E também a metalurgia com Tubal-Caim, ele era artífice de todo o instrumento cortante, de bronze e de ferro. A gente percebe, então, a narrativa bíblica tentando nos mostrar que havia já, de certa maneira, a partir de Caim, e isso é importante destacar, o surgimento destas tecnologias. Mas, ao final da narrativa, interessantemente, nós encontramos também a fala ou o cântico, alguns entendem que aqui é um cântico de Lameque, no qual ele então pronuncia para si mesmo uma espécie de cântico sobre a violência e sobre a vingança. Lameque diz aqui para suas esposas que ele matou um homem porque feriu a ele e matou um rapaz porque me pisou. Você percebe a vingança no primeiro caso, ele foi ferido por alguém, por isso ele se vingou e matou este homem, e depois a própria violência gratuita, alguém que o teria pisado, ele então também o matou. E ele pronuncia no verso 24 a mesma sentença que Deus havia pronunciado em favor de Caim, que era prometer a vingança contra aqueles que intentassem matar Caim. E ele diz: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Essa passagem é muito interessante, então, porque ela desfaz da nossa mente uma ilusão que quase sempre é recorrente. Ou seja, a ideia de que o progresso humano resolverá o problema do coração humano. Por isso que, desde o iluminismo, na nossa época, já século XVIII, século XIX e em diante, muitos passaram a acreditar que a racionalidade humana, por meio da educação, da ciência, da economia, da tecnologia, produziriam uma humanidade melhor. Até hoje, nós temos defensores deste tipo de pensamento, tentando afirmar que um país mais educado será um país mais moralmente próximo de Deus. Mas o século XX, contudo, que foi um século muito importante,
talvez o mais desenvolvido da história da humanidade até então, mostrou ser o século mais sangrento da humanidade. Nós tivemos, no século XX, as duas grandes guerras mundiais, em que muitas pessoas morreram. Tivemos o avanço de grandes tecnologias, grandes empresas que hoje estão por aí, circulando no nosso mundo, foram criadas naquela época com a finalidade de guerra, como algumas delas produziram, inclusive, instrumentos e materiais para a guerra, como a Volkswagen, por exemplo, que produziu o seu famoso Fusca, porque ele não precisava utilizar radiador para resfriar o seu motor, então era mais fácil na guerra que ele pudesse circular. A IBM, a famosa construtora de computadores, que também foi responsável por construir as máquinas que controlavam a entrada dos judeus nos campos de concentração, batendo ali o seu registro naquele papelzinho. Alguns irmãos aqui devem ter feito isso em algumas empresas. Você pegava o cartão, colocava e batia o seu ponto, né? A tecnologia ela sempre foi usada, portanto, tanto para o benefício do homem, quanto também para o mal. Ela foi usada para o mal. Médicos, como, por exemplo, Joseph Mengele, que, inclusive, morou aqui no Brasil, e foi morto aqui no Brasil, morreu no Brasil, foi morto, ele morreu, na verdade, né, passando mal numa praia lá do Guarujá, de São Paulo, já mais idoso, foi encontrado morto, provavelmente por um infarto, algo assim. Desenvolveu várias formas de medicina, tentando fazer com seres humanos experimentos. Há um experimento, inclusive, muito famoso que ele tentou desenvolver, quando ele queria geminar o ser humano. Ele, então, pegou duas crianças e costurou essas duas crianças de costas, umas de costa para outras, duas costas encostadas. Ele, então, fez recortes muito profundos nas costas dessas crianças e costurou a pele, pensando que essa comunicação entre as duas partes, né, as duas crianças, produziria uma espécie de germinação. E outros tantos horrores, né, que foram praticados, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Então, o século que deveria ser o século do progresso, o século do avanço, o século da humanização, foi o século do horror, o século do sangue. Então, o que nós percebemos é que o pecado ele não desaparece com o conhecimento humano. Ainda que uma sociedade seja muito educada, ainda que ela tenha muita tecnologia, ainda que ela seja economicamente evoluída, isto não resolverá o problema do pecado. Gênesis 4 nos mostra isto. Mostra que a linguagem de Caim, ela trouxe para os seus descendentes uma linhagem que produzia cidades, pecuária, música, metalurgia, mas nenhuma dessas atividades, embora não sendo pecaminosas em si, elas não estavam voltadas para Deus. E este é o grande problema da humanidade. Nós sabemos que o desenvolvimento humano ele pertence ao mandato cultural do Senhor. Nós somos chamados para isso, para desenvolver a cultura. Isso está lá em Gênesis 1:28, nós já tratamos disto, quando Deus disse, abençoando os seres humanos: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Ou seja, a proposta de Deus é que nós, de fato, dominemos a criação. Mas o grande problema é que os seres humanos tentam fazer isto sem a presença de Deus. Deus é abandonado e, por isso, os dons da criação eles se tornam instrumentos de exaltação humana e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, eles se tornam também instrumentos de destruição humana. É por isso que nós vemos na nossa sociedade tanta tecnologia sendo utilizada, bilhões e bilhões de dólares sendo gastos todos os anos pelos países mais desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos, China, Rússia e outros, com armamentos pesados, com a finalidade de proteger o próprio poder a partir da tecnologia militar, a tecnologia de guerra. Portanto, o que a gente percebe nesse texto é que uma cultura sem Deus ela pode até impressionar pelo seu brilho,
Quem nunca ficou impressionado aqui com os grandes monumentos, as grandes cidades? Acho que nenhum irmão aqui conhece pessoalmente, mas acredito que já tenha visto fotos, vídeos, imagens, né, de cidades como Dubai, por exemplo, né, extremamente desenvolvido, seus prédios, as suas construções. Hong Kong, extremamente tecnológico, as ruas iluminadas. A Quinta Avenida, em Nova York, nos Estados Unidos, você percebe brilho, beleza. A grande Los Angeles, com os seus grandes cassinos. Nós temos várias e várias cidades. Aqui mesmo no Brasil, você vai na Avenida Paulista, à noite, em São Paulo, você percebe o brilho, você percebe a luz. Você vai em Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, você percebe a beleza, não só a beleza de luzes, mas a beleza natural. São muitas e muitas cidades. Aqui mesmo em Belo Horizonte, quantos pontos turísticos nós temos, quanta beleza natural nós temos. Mas a questão, meus irmãos, é que estas coisas podem até nos impressionar esteticamente, mas, infelizmente, ao olhar para o povo em geral, o que nós percebemos é decadência espiritual, é decadência moral, é afastamento de Deus, é uma cultura que não se prende à verdade do Senhor. Então, nesse texto, eu gostaria de destacar 3 aspectos aqui para que nós pensemos sobre esta relação entre o desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, a degradação da relação com Deus. Primeiro, os versos 17 e 18 mostram que uma cultura sem Deus busca sempre construir sua própria permanência. Sua própria permanência. Uma cultura sem Deus deseja sempre construir a sua autonomia. Como eu disse aos irmãos, depois de condenado, Caim, então, ele deveria viver errante pela terra. Os irmãos se lembram disso. Porque o castigo de Deus, veja lá no versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Veja o que ele próprio diz, Caim. Serei fugitivo e errante pela terra. Mas ele mente. Porque agora, ao invés de ser errante, diz o verso 17, que ele edificou uma cidade. Quem edifica uma cidade quer a permanência, quer exatamente ali encontrar um lugar específico, um ponto para edificar sua própria dinastia. É óbvio que a narrativa aqui ela é irônica, porque Deus havia determinado peregrinação. Caim, ao contrário, procura estabilidade. Deus tinha lançado Caim ao exílio, ou seja, ele deveria viver aqui e ali, em vários lugares, mas agora ele quer construir sua própria cidade, ele quer ter a sua permanência. E ao invés de buscar reconciliação com Deus, que é o que ele deveria ter feito desde o início, pedido perdão pela oferta enganosa que ele ofereceu a Deus e também pelo assassinato do seu próprio irmão, o que ele quer fazer? Ele quer procurar segurança para suas próprias obras, ele quer procurar segurança para a sua família, ele quer procurar segurança para si mesmo. No final das contas, como eu já disse no sermão anterior, Caim estava preocupado apenas consigo mesmo. Ele não queria absolutamente nada com Deus, nem queria se arrepender do seu pecado anterior. O que ele queria era proteger o seu nome, edificar o seu nome, proteger a sua dinastia. E por isso mesmo a cidade, também de maneira irônica, recebe o nome do seu próprio filho. Quem é que coloca o nome do próprio filho numa cidade, senão alguém que queira, de fato, atrair para si toda a atenção do mundo? E nós sabemos, pela própria história do Antigo Testamento, que dar nome a qualquer coisa significava manter um legado, ou perpetuar um legado. E aqui nós estamos falando de uma cidade, nós não estamos falando de um objeto, de algo menor, mas de uma cidade. O que Caim desejava, na verdade, é que sua memória sobrevivesse. Mesmo tendo ele pecado contra Deus, mesmo tendo ele matado o seu próprio irmão, ele desejava que a sua memória sobrevivesse. Ele queria ser lembrado. O seu nome, desejaria Caim, seria ligado àquilo que ele próprio construiu. E o que a gente percebe aqui é que, muitas vezes, as culturas elas passam a funcionar como mecanismos de imortalidade de pessoas, simbólicas. Quem é que não associa determinadas cidades ou determinados países, ou mesmo determinados eventos com pessoas? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como eu mencionei aqui, é impossível você falar dela sem falar de Adolf Hitler. É impossível você falar da Reforma Protestante sem falar de Lutero, por exemplo.
É impossível você falar de determinados eventos e fatos históricos ou construções humanas sem falar de pessoas. Talvez por isso mesmo os políticos, ao inaugurarem as grandes construções, colocam em primeiro lugar ali os seus nomes, porque eles desejam que os seus nomes sejam imortalizados. Quem não se lembra, por exemplo, do grande projeto de Oscar Niemeyer, juntamente com o ex-governador Aécio Neves, na construção da cidade administrativa, aquela belíssima construção, e que, obviamente, perpetua ali a existência, o nome de pessoas, de grandes projetos. Então, a ideia de Caim era exatamente esta. Ele queria continuar presente na humanidade. É sempre o homem desejando eternizar os seus nomes em empresas, em edifícios, em monumentos, em instituições e em patrimônios. Houve, certa vez, na Igreja Presbiteriana do Brasil, numa das nossas igrejas, uma atitude bastante polêmica, que levantou, inclusive, algumas discussões, até mesmo em concílios, de uma determinada reforma que foi feita nesta igreja, e houve uma proposta de que cada vidro que fosse colocado, é uma igreja antiga, histórica, com seus vitrais coloridos, estilo catedral, a ideia de que cada vidrinho, cada parte tivesse o nome, ou uma etiqueta, uma plaquinha com o nome do doador, daquela pessoa que havia participado da construção. Imagine se nós fizéssemos isso aqui no Vale, né? Colocar os nomes de todos ali na lateral do templo, né? Então, isso levantou uma polêmica interessante, porque qual era, de fato, a motivação dessas pessoas, né? O que seria, de fato, a motivação? Perpetuar os seus nomes ali, nesse edifício, nesse monumento? Afinal, de quem é o edifício? De quem é a igreja? Mas é assim que o ser humano funciona. O ser humano quer ter os seus nomes nas instituições, nos patrimônios, nomes de ruas, nomes de edifícios, como eu falei, nomes de empresas. E mesmo que, às vezes, o nome não esteja exposto, né, ou escrito, existe também a tentativa humana de associar determinado instituição ou determinado movimento com o nome de alguém. Existem algumas igrejas, por exemplo, que é muito comum você pensar na igreja e imediatamente você pensar naquele que é o líder dessa igreja. O líder da igreja se confunde com a própria igreja. Você não consegue diferenciar o que é a igreja, o que é o povo de Deus e o que é aquele líder. Obviamente, irmãos, não há pecado necessariamente em construir ou produzir ou edificar estas coisas. O grande problema surge quando essas realizações humanas, elas têm uma motivação de substituir Deus como fundamento da verdadeira identidade e da esperança de perpetuação destes empreendimentos. O que Moisés está querendo chamar a atenção aqui, na sua narrativa, apresentando a genealogia de Caim, é mostrar que cada geração ela demonstra aos olhos humanos, esta intenção de crescer autonomamente a Deus. Ou seja, o grande problema aqui continua sendo o coração. Elas muitas vezes florescem do ponto de vista do seu crescimento histórico, populacional, da estabilidade social, como nós falamos, mas, por outro lado, nós percebemos uma sociedade que espiritualmente se distancia do Criador. E, obviamente, essa é uma advertência muito importante para nós, como igreja. A advertência de que propriedade não é prova de aprovação divina. Quer dizer, nós temos dentro da igreja pessoas que têm empresas, nós temos famílias, nós moramos, habitamos numa cidade, nós somos cidadãos de um país, de uma nação, e, obviamente, por pertencer a todos esses grupos sociais, nós também fazemos parte deles, e nós prosperamos materialmente, nós trabalhamos, etc. Mas nós não podemos confundir o fato de que o homem tem evoluído na sua tecnologia e, ao mesmo tempo, essa evolução, esse progresso, esse desenvolvimento, quase sempre, leva esse ser humano ao distanciamento de Deus. Talvez por isso mesmo Jesus tenha advertido, lá em Marcos 8,36, quando ele disse que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus sabia que, em algum tempo, o progresso econômico, o progresso social haveria de acontecer. E por isso mesmo ele alertou: o que adianta Alexandre o Grande, por exemplo, ter empreendido
o evento do helenismo, conquistado muitos lugares, até então nunca antes conquistado, do que adianta? Do que adiantaria Hitler querer dominar toda a Europa? Do que adianta países que são hoje potências mundiais, como Estados Unidos, como China, ou Rússia, ou outros, tentarem dominar territórios que não são os seus territórios? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo é exatamente replicando esta mesma ideia aqui de Caim. O que adianta Caim construir cidades? O que adianta ter toda essa tecnologia de música, de metalurgia, de pecuária, e, ao mesmo tempo, estarem distantes do Senhor? Segundo lugar, é exatamente isso que nós percebemos no texto. Uma cultura sem Deus, ela transforma os dons da criação em instrumentos de autoglorificação. Coisas que são boas, coisas que são dons de Deus. A pecuária, a música, a arte em geral, a metalurgia, ou poderíamos pensar aqui em outras áreas humanas. Como é fácil o homem transformar esses dons da criação em instrumentos de autoglorificação. Os versos 19 a 22 mostram isso. É a partir de Lameque, ele toma para si 2 esposas. Repare que é a primeira vez na história bíblica que há uma mudança de paradigma com relação ao casamento. É a primeira vez na Bíblia que aparece a poligamia, que é quando o homem tem mais de uma esposa. Diz o texto, Lameque tomou para si 2 esposas. Aí você pensa, o que tem a ver isso com o texto, né? Porque a narrativa é interessante, ela não está falando de uma coisa só. E Moisés, de repente, diz, Lameque tomou 2 esposas. Quer dizer, é óbvio que a ideia de Moisés aqui é mostrar que, pela primeira vez, alguém rompe deliberadamente o padrão estabelecido por Deus. Porque o padrão estabelecido por Deus, nós podemos voltar lá no capítulo 2, verso 24, é o seguinte: por isso deixa o homem, no singular, pai e mãe, e se une à sua mulher, no singular, tornando-se os 2, e não 3, uma só carne. Então, o padrão é exatamente o padrão da monogamia, que é o casamento entre apenas 2 pessoas, homem e mulher. Mas aqui Lameque, ele então toma para si 2 esposas. Obviamente, Lameque não está preocupado com a ordem de Deus, ele está preocupado com a sua satisfação. O casamento, então, a partir daqui, deixa de refletir a aliança divina e passa a servir aos desejos humanos. E é óbvio, meus irmãos, que a poligamia, que vai aparecer em vários lugares da Bíblia, eu já vi alguns irmãos tentarem defender esta ideia, dizendo, pastor, mas Deus não condenou a poligamia, não é? Salomão teve não sei quantas mulheres. Geralmente quem fala isso é porque tem algum interesse por trás, né? Mas há quem defenda isso. Não, o que é isso? Olha só, né? Já tive mulheres de todas as cores, de todos os tipos, o Martim da Vila, né? Então, mas não é isso. O padrão é Gênesis 2, 24. Um homem e uma mulher. O que passa disso é pecado. Então, aqui nós vemos a quebra desta relação de aliança com Deus. Claramente, Moisés quer dizer que o pecado ele sempre começa com a tentativa de o homem reescrever a lei de Deus. E nós temos falado aqui sobre isso, porque a tentação em Eva foi exatamente aquela pergunta básica que todos nós precisamos arrepiar quando ouvirmos. Foi bem assim que Deus disse? Quando alguém fizer essa pergunta para você, ou quando algum pastor chegar aqui e declarar isso à igreja, irmão, será que foi isso mesmo? Tenha cuidado, porque é exatamente aí que começam as distorções da palavra de Deus. É exatamente aí que o homem começa a inventar coisas que a palavra de Deus não diz. O grande problema é reinterpretar a Escritura, é reescrever a Escritura, como propôs recentemente o pastor Ed René Kivitz, que nós deveríamos reescrever a Bíblia, porque estamos numa nova cultura, estamos num novo tempo. Isso é pecado, meus irmãos. A Bíblia não precisa ser reescrita, ela tem que ser interpretada exatamente como Deus quis que ela fosse interpretada. Deus a escreveu de maneira milagrosa, dando ali a revelação àqueles homens santos, piedosos, que receberam a revelação do Senhor por inspiração. E eles escreveram, a Bíblia está aqui, o que precisa é lermos a Escritura, e o que precisa é vivermos a Escritura. Obviamente, Caim, com toda a sua família desviada do verdadeiro propósito da obediência a Deus,
ele produziu, então, pecados e mais pecados. A poligamia surge, portanto, com Lameque. Em seguida surgem Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Eu sugiro que ninguém coloque o nome nos filhos, esses nomes, né? Apesar de serem muito bonitos, né? Mas evitem colocar Jabal, Jubal ou Tubal-Caim, né? Porque são nomes que remetem a essa linhagem. Mas aqui mostra que cada um representa um enorme avanço cultural, aqui como vimos, né? Jabal desenvolve a pecuária nômade, Jubal torna-se o pai dos músicos, né? Então, quando o Maicon foi cantar aqui, lembre-se, Jubal é o seu pai, né? Tubal-Caim domina a metalurgia do bronze e do ferro, quer dizer, atividades extraordinárias. Como eu disse, elas não são pecaminosas por si mesmas. Mas o grande problema é que o homem continuou, então, produzindo para si e pelo seu próprio interesse. A música, a ciência, a tecnologia, o trabalho, embora sejam expressões legítimas do mandato cultural, o que acontece aqui? O homem ele distorce a criação. A reforma protestante, inclusive, irmãos, foi muito importante para afirmar que toda vocação honesta ela pertence ao senhorio de Cristo. Não existe um trabalho honesto que seja ruim nesta perspectiva, porque todo aquele que trabalha com o benefício de produzir para a sua própria cultura, e é um trabalho digno, louvado seja Deus por isso. Deus haverá de produzir e de levar honra a este trabalho. Se você é um sapateiro, por exemplo, e faz isso para a glória de Deus, louvado seja Deus por isso. Se você é um carpinteiro, se você é um gari, se você é um contador, se você é um advogado, um médico, um engenheiro, o que quer que seja, se você trabalha honestamente, você está servindo a Deus. Então, não é o trabalho que é o problema. O problema aqui é que havia um afastamento da lei de Deus. Esse é o grande problema. Claramente, o que aparece no texto é o fato de que uma cultura que se afasta ou que transforma os dons de Deus em instrumentos de autoglorificação é uma cultura que peca contra Deus. O texto em nenhum momento diz que estas atividades estavam ligadas à glória de Deus. O texto menciona que estas atividades tinham a pretensão de perpetuar os nomes destas pessoas. A grande preocupação deles, portanto, estava no fato de manterem as suas linhagens. E nós já sabemos, irmãos, que há uma linhagem de Caim, uma linhagem da serpente. Até então, a linhagem da mulher não estava mais aqui presente, porque Caim havia matado a linhagem da mulher. A linhagem da mulher era Abel, mas Caim matou Abel. Então, até então, o que dominava aqui era o pecado, era só uma linhagem, a linhagem da impiedade. Esse talvez seja um período da história em que nós temos, quem sabe, a narrativa não diz isto, mas talvez havia outras pessoas, porque a narrativa bíblica ela não é exaustiva, então não significa dizer que não havia outras pessoas no mundo, talvez houvesse. Alguns filhos deles mesmos aqui, que não são mencionados, a partir de Caim, a partir desta geração, a partir de Abel, nós vamos ver, inclusive, na sequência, outros filhos e filhas aparecendo. Então, muito provavelmente, havia outras pessoas ali, provindos, obviamente, de Adão, Eva, né? Caim também. Então, era um tipo de geração, talvez, que aquele que era mais ligado a Deus estivesse pensando, meu Deus, não há mais saída nesse mundo. Como talvez nós olhamos também para o nosso mundo e pensamos, não há mais o que fazer, o mundo está perdido mesmo. O mundo é anti-Deus. Esse é um tipo de cultura que não havia esperança. Se houvesse um crente aqui nesta cultura, e eu acredito que havia, como o próprio Adão, por exemplo, que demonstrou arrependimento diante de Deus, provavelmente ele olhava para o seu filho Caim, olhava para os seus netos, olhava para a geração e talvez fosse aquele homem, aquele pai frustrado, e dizendo, o que eu fiz, o que eu produzi? Que filho foi esse que saiu de mim? Talvez fosse um homem assim, que vivesse uma tribulação interior, no sentido de, quem sabe, não perceber a própria ação de Deus na sua família. Mas, meus irmãos, o que a gente vai perceber na sequência é que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus, Ele é sábio. E nada acontece por acaso. E toda esta geração de impiedade,
ela está aqui com um propósito. E nós vamos revelar, o texto vai revelar este propósito depois na sequência. Mas antes disso, neste sermão de hoje, eu quero então o último ponto, que os versos 23 e 24, que é uma cultura sem Deus, o que é que ela faz? Ela glorifica a violência e ela glorifica a vingança em vez da graça. Quanto mais uma cultura é uma cultura sem Deus, mais violenta ela é. Não adianta você investir em segurança pública, embora tenha que investir, obviamente, mas não é esse o problema, não é essa a solução, melhor dizendo. A solução é a conversão dos corações. Enquanto houver pecado no mundo, enquanto o pecado crescer no mundo, como na época de Noé, por exemplo, que nós também veremos com a graça de Deus, o pecado aumentando, o pecado crescendo, mais violência nós teremos, mais podridão nós teremos, mais vinganças nós teremos. E basta você abrir qualquer jornal diário e você verá o nível de violência com o qual nós estamos lidando. Pessoas que cometem violência, que agem com violência, que sonham violência, praticam violência, lembrando muito aquilo que o próprio texto de Provérbios diz, Provérbios capítulo 6, daquela pessoa que maquina o mal à noite, planeja para depois cometer o crime propriamente. Então a narrativa aqui ela vai avançar e ela vai trazer para nós o chamado Cântico de Lameque. Os irmãos percebem, acredito que todos tenham a Bíblia revista e atualizada. Os irmãos veem que o texto está, inclusive, escrito num formato diferente, um formato de poesia, porque no original é um cântico mesmo, é um cântico, uma espécie de uma poesia que Lameque escreveu. Provavelmente a primeira poesia registrada na Bíblia. Eu digo provavelmente porque nós não temos como afirmar isto categoricamente, mas ao menos registrado, esta é a primeira vez que nós temos o registro de uma poesia. E curioso, não é? Porque, veja, a arte estava surgindo. E a primeira poesia que nós temos registrada é uma poesia contra Deus. Veja que interessante. Quer dizer, é o pecado que faz com que a arte produza um significado ante Deus. Então, o problema não é a arte, repito, mas é o coração que dirige a arte. O problema não é o cinema, não é o teatro, não é a literatura, não é a música. O problema é o coração que dirige essas coisas. Você pode ter músicas, teatros, cinema, poesias que glorifiquem a Deus, mas o grande problema é que o coração distante de Deus não produzirá estas coisas. Provavelmente produzirá sempre uma distorção. Então, é significativo isso, que a primeira composição literária das Escrituras não é um hino de adoração, mas é uma celebração da violência. Repito, Deus tem um propósito em tudo isso. Ele se dirige às suas esposas e canta, né, com alegria: matei um homem porque ele me feriu. Talvez essa é uma manifestação de masculinidade, né? Talvez aqui nós tenhamos um primeiro ato machista registrado também na Escritura. O homem querendo provar o seu valor pela sua estrutura física ou pela sua violência, né? Infelizmente, muitos homens hoje acham que para ser homem você precisa demonstrar essa violência, né? Você fala grosso, bate na mesa, né? Como se isso resolvesse o problema da relação entre as pessoas. Então ele diz: eu matei um homem. E veja a razão, porque ele me feriu. Moisés não diz aqui o porquê e que tipo de ferida é essa. Mas no texto original a ideia é de que esse ferir é algo banal. Algo assim, é uma violência gratuita mesmo, desproporcional. Quer dizer, matar porque feriu. São duas coisas muito diferentes. Então, o ferir aqui não é um ferir no sentido de um atentado à morte. Não seria aqui, por exemplo, uma autodefesa de Lameque, não é? Uma espécie de proteção, mas ele está querendo vingar mesmo. E mais do que isso, repare, o cântico não traz arrependimento, ele não fala às suas esposas que ele se arrependeu, o cântico não demonstra tristeza pelo ato dele. Mas o que nós temos aqui? Orgulho, vaidade. O homicídio, então, ele é um motivo de exaltação pública. Quem nunca viu aqui, por exemplo, pessoas que são ligadas a facções criminosas, por exemplo, tatuarem nos seus corpos
a quantidade de pessoas que ela matou. Né? Isso é comum no mundo das facções. Né? Então, o cara vai colocando ali, registrando, né, a quantidade de pessoas que ele matou, e, obviamente, isso vai tornando essa pessoa mais visível dentro do mundo do crime. Algumas linguagens, né, por meio de tatuagens, eu não conheço bem, mas há quem diga que a tatuagem de palhaço, por exemplo, é uma tatuagem que representa alguém que tenha matado policiais. Né? Então, o camarada registra ali um palhaço, e geralmente foi alguém que cometeu um crime contra um policial. Então, a violência, ela se torna, o homicídio se torna exaltação pública. A violência deixa de ser uma vergonha para ser símbolo de poder. Aliás, as facções fazem isso com muita facilidade, inclusive, filmam, né, divulgam nas redes sociais, matando pessoas violentamente porque elas feriram o código de ética. Curioso, né? Facção com código de ética. E eles, então, fazem isso com extrema facilidade, exatamente para demonstrar poder. Lameque, então, em seguida, ele faz referência à proteção concedida por Deus a Caim. Olha, veja o nível de soberba deste homem. Ele usa a palavra de Deus para si mesmo. Quer dizer, Deus tinha prometido vingança 7 vezes contra quem matasse Caim, não tinha nada a ver com Lameque. Lameque entra na história e declara: não, comigo é diferente. Comigo é 70 vezes 7. Quer dizer, você percebe, Deus, ele mudou a palavra de Deus, multiplicou isso muitas vezes, e os irmãos devem estar pensando, e o porquê 70 vezes 7? Eu sei que vocês lembraram de outra passagem bíblica em que aparece esse número, né? Mas eu não vou falar disso agora, não. O fato é que ele amplia deliberadamente aquilo que Deus tinha estabelecido. É como se ele dissesse assim: a minha força supera até mesmo a proteção divina. Com Caim, Deus falou só 7 vezes. Comigo, não. Eu matei um homem, matei um rapaz, só porque ele me pisou. Então, comigo é 70 vezes 7. Eu sou mais importante, sou mais poderoso. Interessante isso, né? O que a gente encontra aqui, irmãos? O auge da rebelião humana. Quer dizer, o homem, nesse caso de Lameque, ele não apenas ignora Deus, mas ele passa a rivalizar com Deus. Não é só uma questão de eu não quero Deus, é eu sou maior do que Deus. A partir daqui, os irmãos vão perceber na narrativa como o pecado vai crescendo, a ponto de chegar lá no capítulo 6, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai conseguir ver aí. Quando nós chegarmos em Noé, você vai ver no capítulo 6, verso 1, dizendo: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, e vendo os filhos, eles passaram a praticar. E o verso 5 lá do capítulo 6 vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o pecado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Lameque é aquele que vai, então, introduzir essa cultura de rebelião contra Deus, essa cultura de rivalidade contra Deus. E, meus irmãos, nós sabemos que essa mentalidade, ela permanece viva. O que a nossa cultura celebra, irmãos? O que os nossos políticos, em geral, celebram? O que os nossos cantores, em geral, celebram? O que a nossa arte celebra? Agressividade, orgulho, vingança, domínio. A gente tem exemplos de filmes, músicas, literatura, as redes sociais, que muitas vezes exaltam exatamente aquilo que Deus condena. E é por isso, faço aqui apenas um parênteses, mais uma vez eu peço aos irmãos, né, oriento os irmãos que tomem muito cuidado com as redes sociais, aquilo que você compartilha, aquilo que você publica. Às vezes você quer lacrar com determinada publicação e você coloca ali coisas que são contrárias a Deus. Você coloca propostas políticas, propostas de artes, né, filmes, músicas, literatura, etc., que estão contra o Senhor. Muito cuidado com isso, porque nós estamos, muitas vezes, colaborando com o colapso espiritual da cultura. Nós somos vozes, irmãos, de testemunho do Evangelho. Então, use as suas redes sociais
para promover aquilo que concorda com a palavra de Deus. Use as suas redes sociais para publicar aquilo que louva Deus, que divulga Deus às pessoas, que mostra, de fato, propostas que concordem com a palavra do Senhor. Não use suas redes sociais para atacar pessoas, para provocar polêmicas. Não é esse o papel de um crente. Nós devemos usar as redes sociais para divulgar a palavra do Senhor, boa palavra, ideias, propostas que concordem com a palavra de Deus. Obviamente, ninguém aqui deve ser privado de publicar aquilo que gosta ou aquilo com o qual concorda, né? Mas desde que isso não esteja contrário à palavra do Senhor. Nós gostamos de fazer isso, às vezes publicamos vitórias dos nossos times, não há nenhum problema com relação a isso. Publicarmos até mesmo visões políticas ou propostas políticas, não há problema quanto a isso, mas desde que nós tenhamos o cuidado de verificar se aquilo que nós estamos publicando contraria, se rebela ou não com a palavra do Senhor. Pense assim, será que isso glorifica a Deus? Será que isso que eu estou compartilhando concorda com a Escritura? É isso que a Bíblia diz? Se não for, evite. Se você tiver dúvida, não poste, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Se você tem dúvida, não publique. Se você pensar, será que isso vai atingir pessoas, isso vai criar polêmicas desnecessárias, isso vai criar divisão na igreja, isso vai criar desonra ao nome de Cristo? Acho que sim. Então, evite. Evite. Simplesmente isto. Evite. Porque, senão, nós estaremos fazendo como Lameque, dando lugar ao diabo no sentido de produzir uma cultura que desonra o nome do Senhor. Então, muito cuidado. O pecado, ele passa a ser exibido como uma virtude, muitas vezes, nesses contextos. E aqui, meus irmãos, para encerrar, portanto, nós percebemos que esse texto, como eu disse, não é uma crítica ao desenvolvimento social humano, mas ele é uma crítica ao desenvolvimento humano alheio a Deus, separado de Deus. Eu não quero dizer que o pecado ele nos impede de produzir. Não, nós devemos produzir. A produção cultural faz parte, mas nós devemos entender que o pecado ele altera a direção daquilo que produzimos. Os homens continuam criando, pesquisando nas universidades, compondo, inovando, mas quando o Criador ele é tirado do centro, seja da ciência, seja da arte, ou de qualquer outra criação humana, a cultura ela vai perder o seu verdadeiro propósito. Por isso que você vai hoje nas universidades e elas se tornaram verdadeiros antros, movimentos de militância. E a ciência tem perdido o seu centro motivacional, que é o próprio Cristo. Porque o homem quer estar na presença. Você tem inovações tecnológicas que contrariam a palavra de Deus. Muito bem. A igreja é chamada a viver dentro de uma cultura que, infelizmente, não é moldada pelo Criador. O que a igreja deve fazer, então? Nós devemos trabalhar, estudar. Os nossos adolescentes, jovens aqui, devem estudar, e estudar bastante, para saberem exatamente como confrontar apologeticamente, ou seja, na defesa do Evangelho, aquelas visões que são contrárias ao Senhor. Você gosta de ler? Você gosta de literatura? Ótimo, leia, leia muito. Leia tudo o que você puder, mas aprenda a usar isto como um benefício para outros, levando, indicando, criticando de maneira correta, biblicamente. Você gosta de produzir, desenvolver tecnologia? Ótimo. Faça isto para a glória de Deus, servindo ao próximo com excelência. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 31, que nós conhecemos. O brilho da civilização ele nos impressiona, mas lembre-se, somente a presença de Cristo no meio de uma cultura produz uma verdadeira cultura que adora o Senhor, transforma e ilumina o coração. E essa é a nossa esperança. Portanto, o que nós precisamos criar, quem sabe, concordando com Agostinho, é uma cidade de Deus.
uma cidade que de fato glorifique a Deus, onde habita a justiça, onde habite o Cordeiro de Deus, onde ele seja o centro. E nós, igreja, somos responsáveis por isso. O que eu quero dizer finalmente, irmãos, é que onde você estiver, faça o que você fizer no seu trabalho, faça para a glória de Deus. Isto vai mudar toda a perspectiva. Não permita que o pecado da cultura entre na sua vida e você entre no bolo, na forma das mesmas pessoas ímpias. Não queira ser como Lameque ou Caim, que tentaram edificar para si mesmos cidades e produzir suas próprias estruturas legislativas, jurídicas, etc. Mas lembre-se de que Deus nos criou para a glória dele, e é para a glória dele que nós devemos viver. Que ele, então, nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Encerrando assim o culto, teremos a oração, a bênção, o amém. E assim encerraremos o culto desta manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor mantém a tua igreja firme no teu propósito, no propósito de tua palavra. E queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que fomos enredados pela cultura pecaminosa do nosso tempo. E te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, especialmente os olhos do nosso coração, para que possamos ver as distorções de nossa cultura em relação à tua palavra. Em todos os campos, que nós sejamos sábios para identificar na economia, na política, nas artes, na ciência, em qualquer outra área, identificar as distorções à tua palavra. E identificadas essas distorções, que tenhamos, ó Deus, coragem e também sabedoria para produzirmos uma visão de mundo que seja compatível com a tua palavra e que rejeite as proposições que sejam contrárias a ela. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e não nos deixes cair na tentação de vivermos numa cultura pagã, agindo também de maneira ímpia. Ó Deus, que nós sejamos como o profeta Isaías, reconhecendo que somos pessoas de lábios impuros, que habitamos num mundo de pessoas com impuros lábios e estamos diante do Rei que é o Senhor. Então, assim como Isaías, que nós também tenhamos a disposição de nos arrependermos, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos purifique e que o Senhor possa tirar do altar, ó Deus, aquela brasa viva, tocar os nossos lábios, para que assim nós possamos nos dispor a, diante do Senhor, cumprirmos a nossa missão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor, então, nos abençoe, para que não edifiquemos cidades para nós mesmos neste mundo, que não edifiquemos, ó Deus, nada para nós mesmos, tentando uma permanência eterna aqui, porque sabemos que aqui não é a nossa permanência eterna. Nós cremos, ó Deus, num lugar transformado pelo Senhor, o paraíso, a Nova Jerusalém. Então, que o Senhor nos ajude a não fixarmos os nossos corações nas coisas deste mundo, mas que aprendamos a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque lá as coisas são, de fato, eternas. Aqui são passageiras. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos guarde, e que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Esta é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos irmãos, podem se assentar. Nós teremos então aquela breve pausa, de 5 minutinhos, para os irmãos tomarem uma água, irem ao banheiro
E depois a gente retorna para a nossa aula de escola dominical. Deus abençoe aos irmãos, professores. Tenhamos uma escola abençoada.